Tulha. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de abril de 2016, sábado. Esse é o verbete de número 3.725. Ele tem 6 páginas, 62 logias e 12 máximos. O título é Era Vitoriana, dentro da especialidade Historiografologia. Quem escreveu esse verbete é a professora Milena Mascarenhas, veterana já da verbetografia. E quem é a professora Milena? A professora Milena é natural de Porto Alegre, atualmente está morando aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, bacharel em História, licenciatura em História, especialização em História da Educação Brasileira e também mestre em História. Acessou a Conscienciologia em 1999, em Porto Alegre, por meio do IIPC. Voluntário da Conscienciologia desde 2003 nas instituições IIPC, CAEC, APEX e atualmente consecutivos. Professora de Conscienciologia desde 2005 e tenepsista desde 2011. E é autora e organizadora do livro Projeto de Vida para Jovens. Era Vitoriana, então. Era Vitoriana é o período histórico ocorrido durante a regência da Rainha Vitória entre 1837 e 1901 no Reino Unido, caracterizado pela industrialização acelerada, crescimento econômico e conquistas coloniais. O holopensene pessoal do vitorianismo, os retropensenes, a retropensenidade, os rastros pensênicos, a investigação das formas holopensênicas, a evitação do pensene histórico anacrônico, a Era Vitoriana, o século XIX, o reinado mais longo da história da Inglaterra, o espírito tradicionalista e religioso dos ingleses, a sociedade movida pelo espírito de progresso, o vertiginoso aumento populacional, a arquitetura inglesa neogótica, a segurança do revivalismo em momentos de grandes mudanças, as inovações alcançadas pelo desenvolvimento técnico da engenharia, a segunda revolução industrial, a grande exposição de 1851, a locomotiva a vapor. No meio da fatologia tem o choque entre a nobreza sem dinheiro e a burguesia sem nobreza, o movimento abolicionista inglês, a abolição da escravidão no Império Britânico em 1838, a perda de influência da aristocracia hereditária, a valorização das virtudes morais e assim por diante. A fatologia tem mais de 20 linhas. Parafatologia, a autovivência do EV profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal observada nas evocações passadológicas, as parapercepções durante o estudo historiográfico, os parafenômenos observados ao longo da pesquisa, o resgate das retroamizades, as evocações extrafísicas dos hábitos e costumes pretéritos, o aumento da cognição parapsíquica predispondo retrocognições, os fenômenos parapsíquicos das mesas girantes, o aparecimento de concierges criando o imaginário dos castelos ingleses ocupados por fantasmas, entre aspas. E na divisão argumentologia, no tópico taxologia, página 18, ela lista aqui 50 descobertas, criações ou invenções com o respectivo ano e responsável surgidas no século XIX no Reino Unido. Na página seguinte, no tópico ideologias, ela traz as 12 principais ideias surgidas na Era Vitoriana, seguidas do nome dos propositores. E na acabativa dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Antepassado de si mesmo, exumação historiográfica, fonte histórica, historicidade serexológica e neo-história. O estudo e pesquisa da Era Vitoriana contribui para o aumento da autocognição historiográfica, proporcionando insights passadológicos, enriquecendo as autoinvestigações serexológicas. Você cultiva o hábito sadio de estudar o passado? Tem curiosidade neofílica ou apriorismos e rechaços em relação ao passado? Desde quando? E na bibliografia específica, ela lista 3 fontes bibliográficas aqui. A mega-análise realizada pela equipe da Encyclosapiens, nós temos historiografologia, historiofilia, para-história, psico-história, passadologia, anglicanismo, anglofilia,
intelectualidade, monarquia, tradicionalismo, vitorianismo, retropensenidade, ludismo, descrença, cartismo, memória, virtuose, era, industrialização e para-antecedência. Questionamentos. Agora, antes dos questionamentos, Milena, vale a pena você contextualizar o que te motivou para escrever esse verbete, por favor. Sim. Então, esse tema da era vitoriana e a Inglaterra, né? Enfim, nesse período, a gente já está estudando há mais de um ano com o grupo dos voluntários da Consecutivos e também com a professora Thelma Crespo, porque a gente está estudando a hipótese da personalidade consecutiva Marie Corelli. Então, já é o segundo fórum, né, que a Consecutivos organiza, e a gente tem como objetivo estudar, é o terceiro fórum, e a gente tem como objetivo estudar a personalidade. O primeiro foi o Émile Littré, o segundo foi a Emily Hobhouse, e agora a terceira é a Marie Corelli. Estudar, fazer esse cotejo das personalidades consecutivas e compreender o contexto histórico em que elas estão inseridas. Eu acho muito difícil a gente estudar uma personalidade sem contextualizar no tempo que ela viveu. Quais eram as ideologias, o que se pensava em relação à cultura, enfim. Então, fazer esse cotejo, levando em consideração os Zeitgeist, é fundamental. Então, faz mais de um ano que esse grupo se reúne, pesquisando essas personalidades, fazendo um cotejo, e também pensando quem é o grupo, né, que fazia parte, que eram os grupos que essa personalidade se relacionava, o que eles pensavam, o que estudavam, o que escreviam, e também como que era politicamente, a cultura, as relações sociais, enfim. E esse verbete é, na verdade, a síntese desse estudo, e que a gente vai apresentar agora na próxima semana. Então, na próxima semana, inicia na quinta-feira com um chá inglês, que a gente já vai fazer uma imersão dentro do tema e dessa época. Então, cada um estudou e vai incorporar aquele papel, né? Vai incorporar aquele período e vai poder vivenciar também um pouco da cultura, dos hábitos que se praticava naquele período, no caso, o chá inglês, que é bem típico. E a ideia, então, é estudar esse período, estudar a personalidade e ver o que eu tenho a ver com aquele período. Então, sempre fazendo essa análise, estudando o passado, mas também se voltando, né, para a autopesquisa para ver o que tem relação com aquele tema. E é muito interessante porque hoje a gente observa muitas pessoas com a influência dessa época ainda hoje, né? Então, a pessoa viveu nessa época vitoriana, nessa era vitoriana, vamos dizer assim, absorveu os costumes, os hábitos, e hoje ela ainda tem esse trejeito. Então, às vezes, é interessante porque a pessoa ainda... A gente encontrou um caso outro dia que a pessoa ainda não tinha estudado, né, nessa época. E quando foi estudar, ela viu direitinho que ela era fruto daquilo, né, ela se identificava. Então, esse é realmente a importância em termos retrocognitivos. Agora, em Pensenologia, página 15, penúltima linha. Ele afirma que estou passando 28 dias aqui no Canadá, 16 dias na parte francesa e o restante na inglesa. Quais as suas sugestões para que possa fazer a investigação das formas holopensênicas in loco? E mesmo daqui, né, entrar no holopensene da era vitoriana. Perfeito. Então, é interessante fazer as viagens. Você ir até um país, ter contato com monumentos, com construções, com o hábito da população, com o idioma. Então, você vai ter oportunidade de ver as duas influências, né, no Canadá, e perceber quais são as repercussões holossomáticas. Então, assim, o que você percebe em termos de energia, se aquilo, né, mexe com você de alguma forma, de memória, de ideias? Às vezes a gente está num local e inesperadamente surge, né, determinadas ideias que você não esperava que aquele lugar fosse te proporcionar. E começar a investigar sobre isso. Então, não é à toa que a gente... às vezes, né, vem uma ideia assim do nada num determinado local e investigar aquele local, o que aquilo tem a ver, que você pode levantar como hipótese que tenha relação com você, né? E fazer esse cotejo. Então, eu acho assim, extremamente rico o estudo
histórico do local e a viagem até o local, porque vai te dar muitas ideias, enfim, você vai conseguir fazer muito mais associações e aproveitar melhor a experiência. E no caso dele, ele pode ver qual que ele se afiniza mais, né? Se é mais. A parte francesa ou a parte inglesa. É isso que eu ia comentar também, que às vezes a gente vai num local e a gente é um pouco seletivo. O local é positivo, mas tem determinadas construções que a pessoa nem entra. Isso já é algo muito interessante e rico. Quer dizer, por que você tem mais ojeriza a determinadas construções? Isso já é um fio para você puxar em relação à sua autopesquisa e em relação ao seu passado, que é muito rico. E às vezes até entrar nesse local que você tem mais antipatia para ver o que exatamente que te traz esse sentimento. Em Pensenologia, página 15, penúltima linha. O que fazer quanto à evitação do pensene histórico anacrônico durante essa imersão lopensênica? Então, eu acho que mais entrar com esse olhar de pesquisador. Não exaltando muito uma determinada cultura, né, se afetando com aquilo, nem também entrando com esse sentimento que eu falei anteriormente de antipatia. Tentar entrar com o máximo de neutralidade possível e tentar extrair informação. Então, com essa postura de pesquisador, eu acho que você vai evitar esse pensamento mais anacrônico, enfim, que não é positivo para a pesquisa. Em Fatologia, página 15, 14ª linha. Como surgiu a influência francesa nos cardápios aristocráticos ingleses? Eu não sei como surgiu, mas o fato é que eu tive contato com alguns cardápios da época e eles, e assim, era de bom tom o anfitrião ter um chefe francês. E assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um cardápio da era vitoriana. Ele era muito extenso, então ficavam horas comendo. Tinha 3 entradas, tinha três pratos antes do prato principal. Então era um ritual. Começava cedo, 6, 7 horas da tarde e ia até a tarde da noite. E era assim, era de bom tom, né? O anfitrião ele ter um chefe francês para quem tinha mais poder aquisitivo, os aristocratas, os burgueses, enfim. Ou, no máximo, um espanhol. Se não conseguisse um francês, um espanhol estava valendo, né? E o cardápio era bem extenso, ele era todo escrito em francês. E a moda também, a moda inglesa, ela era muito influenciada pela francesa. Ao contrário da moda masculina, que quem fazia a moda masculina eram os ingleses. E a feminina eram mais os franceses. Também o cabeleireiro. Eu li que as mulheres faziam questão de ter um cabeleireiro francês. Então, é questão cultural, né, o que se valorizava no período. Você acha que a relação Inglaterra-França é de amor e ódio? Não sei, ora sim, nas guerras napoleônicas, de fato, né, combateram, mas em outras várias situações eles foram aliados. Agora que existia uma rixa cultural, isso de fato existe. Guerra dos 100 anos, né, tem muita coisa. Patologia, página 15, 4ª linha de baixo para cima. Como era a moral sexual vitoriana? Ela nos influencia até hoje? Então, é bem interessante essa parte da sexualidade vitoriana, porque tem vários trabalhos que falam sobre isso. Tem um trabalho que eu descobri que a pesquisadora ela fez um levantamento da influência na era vitoriana dos autores romanos. E então assim o processo cultural vitoriano ele bebia dessa fonte, né, da antiguidade, mas teve um específico que a autora ela vai trabalhando muito no texto dela, é o Ovídio. Que ele lá na antiguidade, ele já escrevia que tanto mulheres quanto homens tinham necessidades, sentiam prazer, tinham necessidades sexuais. A mulher não era vista como passividade sexual. E a era vitoriana, ela bebeu dessa fonte da antiguidade, mas, por exemplo, o Ovídio, ele meio que ficou à margem da sociedade.
Então, a mulher ela é vista como um ser quase que assexuado. Ela não tinha desejo sexual, caso tivesse, ela era taxada como prostituta ou ninfomaníaca, enfim, ela era tratada na instância das doenças psiquiátricas ou doença social, enfim. E então inclusive a medicina, até Pedro, se você quiser, não sei se você tem mais leitura sobre isso, mas pelo que eu li, a medicina também do século XIX, ela meio que ratificou esse comportamento que a mulher, ela de fato, ela não tinha desejo sexual. E que o fato dela querer sexo era nada mais como uma necessidade de reprodução humana. Era muito tratado como histeria, né? Esse processo. E tem artigos que falam até que o vibrador foi desenvolvido para tentar ajudar essas mulheres. Então, os médicos às vezes ficavam masturbando as mulheres para elas terem orgasmo, mas como um processo de, vamos dizer assim, de tratamento, de tratamento para a histeria. E como às vezes demorava muito, aí alguém resolveu desenvolver o vibrador. Quer dizer, uma coisa totalmente contrária, né? Então, o fato é que a sexualidade feminina ela começou a ser discutida em instâncias e que é muito interessante, porque, por exemplo, eu falo aqui do vocabulário, não me lembro se eu coloquei aqui do vocabulário, mas tem uma questão interessante que até o vocabulário na era vitoriana foi modificado. Eles, por exemplo, eles não falavam mulher grávida, eles falavam mulheres em via de família. E perna, eufemismo, né? E perna era também uma palavra obscena, não se falava. Se usava outras expressões. E também tem um livro que é o Cotidiano da Vida Inglesa, que é muito bom, que ele vai falando os pormenores desse período, e ele fala que, inclusive, as pernas do piano eram tapadas. Então, tem um certo excesso, né? Um certo excesso, né, em torno disso. Eu não sei se ficou clara aí a pergunta do colega. Sim. Ainda nesse contexto, em fatologia, página 15, terceira linha, de baixo para cima. Poderia fazer uma relação entre a necessidade de controle da conduta sexual e o tema do verbete? Sim. Então, a era vitoriana foi um período de certos paradoxos, porque, ao mesmo tempo, você tem a segunda revolução industrial, você tem uma série de técnicas de desenvolvimento em diversas áreas. A modernidade chegando. A modernidade, né? Quer dizer, é a capital do mundo que mais se desenvolve naquele período, onde surgem as novidades, as inovações, as criações, onde está borbulhando uma série de ideias. Ao mesmo tempo, você tem esse puritanismo, você tem essa moralidade. E alguns autores, historiadores, eles tentam explicar esse processo de controle de conduta sexual que tinha, esse processo moral, a necessidade de colocar a mulher dentro de casa fechada. É esse paradoxo, porque a sociedade estava em constante mudança e eles não sabiam muito como lidar com essas mudanças. Então, tem um historiador que ele diz assim, quando eu não sei lidar com o meu presente, eu tento me apegar ao passado. Então, é como se o comportamento ele retrocedesse para eu poder lidar com as mudanças que estavam ocorrendo no aqui e agora. Por isso que está fazendo parte aqui o verbete, porque era vitoriana, era isso. É esse paradoxo que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. A verbetógrafo em pensenologia, página 15, primeira linha. Quais afinidades e gostos poderiam indicar um holopensene pessoal do vitorianismo? Eu acho que o Pedro estava comentando um pouco, né, da colega que tinha comportamentos vitorianos. E aí, o que é interessante a gente fazer ao estudar um determinado período é estudar as classes sociais. Porque cada classe social vai ter determinados comportamentos, determinadas tendências, predileções. E aí, você tem que analisar o seu caso, como que é o seu comportamento, o que você já identificou, né, de trejeitos, de gostos, enfim, e ver qual é a classe social que mais se adequa.
Então, você vai pegar um político da era vitoriana, ele tinha um comportamento... Ou vamos colocar assim, uma mulher mais politizada na época vitoriana, ela tinha um comportamento mais diferente daquela aristocrata. Então, teria que analisar esses pormenores para você identificar esse holopensene vitoriano, se de fato, né, se você consegue se identificar ou não. Por exemplo, uma personalidade que a gente estuda muito é a Florence Nightingale. Ela, por exemplo, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, porque ela viveu neste período da época vitoriana, mas ela não sucumbiu à cartilha social. A Marie Curie é a mesma coisa. Também ela não seguiu essa carreira, essa cartilha, né, de casar, de ter filhos. Ela optou por um caminho até marginal do que a maioria escolhia. A Hobby House é a mesma coisa, né? Engraçado. A Hobby House é a mesma coisa. Eu até omiti ela no verbete, mas tem que inserir. Então, essas mulheres, elas tinham um temperamento diferente do temperamento daquela mulher mais submissa que a sociedade acabava reforçando. Agora, estudando essas biografias, a gente vê que não foi fácil para elas, né? Porque a pressão era muito grande, tanto na família como da própria sociedade, né? É interessante que eu fui ler uma biografia da Florence, aí o biógrafo coloca assim que um homem pediu para casar com ela e aí ele diz assim, ó, e ela falou uma palavra que quase nenhuma vitoriana utilizava: não. Legal. Então, é interessante, né? Quer dizer, a mulher realmente, ela não falava a palavra não, ela aceitava aquilo que estava sendo imposto, né? Pela cultura, enfim. Em Voluntariologia, página 16, poderia comentar os objetivos e atividades do voluntariado no Núcleo de Estudos Avançados em Parahistoriografologia da Consecutivos? Sim. Então, a Consecutivos, ela basicamente em todos os seus cursos, atividades, dinâmicas, enfim, utiliza e tem que estudar muito a história e fazer as inferências em relação à parahistória. E esse núcleo, ele tem um objetivo de desenvolver a especialidade da parahistoriografia, né, para a gente entender mais como estudar o passado do ponto de vista multidimensional, do ponto de vista, enfim, das repercussões intermissivas, estudar a história de uma maneira mais abrangente. Esse núcleo, enfim, a gente está com vários projetos, né? Um deles que a gente está ainda discutindo é criar uma enciclopédia da parahistória, criar grupos de estudo desses períodos da história, dissecar esses períodos, pensar do ponto de vista multidimensional. Uma outra ideia é fazer a convergência com o projeto 1100, né? Que a gente tem de identificação das personalidades consecutivas. Então, quando a gente identifica uma personalidade que hoje está aqui, mas a gente sabe que ela teve uma vida, por exemplo, na França do século XVI ou no Império Romano, nós vamos fazer análise historiográfica daquela época. Então, vamos ver, aquele contexto, existia aquela pessoa, se tinha aquela pessoa, provavelmente tem outras aqui, e aí com isso a gente vai casando uma coisa com a outra. O objetivo proposto pelo professor Valdo é vir daqui, do século XXI, até essa condição de 1100, se possível extrapolar até o Império Romano, né? Então, esse embasamento historiográfico ajuda muito para a gente fazer tudo isso que você comentou, da evocação, de entender os comportamentos. Para a gente fazer, por exemplo, a seriexometria, que é uma análise, né, uma metria, uma aferição de uma determinada biografia, se a gente não souber os zeitgeist daquela época, vai ficar falho, né, como você comentou. Então, realmente, uma coisa tem muita ligação com a outra, né? Outra pergunta dela aqui é o seguinte: quais os critérios que você utilizou para escolher as personalidades elencadas na masculinologia e femininologia? Então, na medida em que eu ia lendo sobre o assunto, eu ia elencando as personalidades. Está faltando muitas personalidades que têm que ser inseridas. Se você tiver alguma sugestão, quiser enviar para a equipe, fica à vontade. Mas, assim, aquelas que mais se destacaram, né?
Aqui, depois olhando, eu acho que eu coloquei mais escritores, né? Ficou mais... Da literatura, né? Da literatura, Uhum. Monarquia também, quem se destacou mais, né? E outra coisa também que você fez essa listagem na taxologia também já deu para... Tem outros nomes aqui. Outros nomes. As duas listagens, né? Isso, tem vários nomes. Mas é mais o processo emblemático, eu acho, né? Simbólico. Em exemplologia, página 18, poderia exemplificar alguns dos parafatos relativos à era vitoriana multidimensionalista? Aí eu acho que cada um vai ter as suas experiências e vai perceber, né, o que tem de parafato nesse período. Um que a gente pode colocar, que não é a minha experiência, mas foi uma experiência que o professor Valdo teve um pouco antes da Noite de Gala. A Noite de Gala foi um evento que nós tivemos no ano passado, que foi justamente um momento em que a gente teve a oportunidade de estudar um determinado período, principalmente um período que a gente tivesse uma personalidade mais afinidade, ou que tivesse hipótese de personalidade consecutiva, estudava esse personagem, e aí na Noite de Gala ia para esse evento vestido, né, incorporado com esse personagem, com o objetivo de fazer evocação desse período, dessas personalidades e assistência. É como se fosse assim uma isca, né, para você conseguir atrair as consciências e fazer uma atualização, digamos assim, evolutiva. E nesse evento, o professor Valdo, ele foi num costureiro, e nesse local ele teve uma retrocognição, que com algumas pessoas aqui da Cognópolis, que estiveram na Cornualha, se não me engano. Enfim, ele rememorou essa situação, ele rememorou o local, o castelo, qual era a problemática que estava sendo discutida naquele período. O período que ele rememorou foi o século XIX. E ele, então, relatou isso, acessou esse período, acessou as pessoas. E eu acho que vai muito de cada um, a partir do estudo, do seu envolvimento, né, em pesquisar um determinado período, pode ter mais predisposição a rememorar determinados eventos que ocorreram no passado. Você quer comentar, Pedro? Eu acho que tem tudo a ver, porque a gente já sabia, né? Na nossa última vida, a tendência da maioria era estar ou na França ou na Inglaterra, isso em termos de maioria. Isso foi comprovado aqui, quem tiver interesse de ver esse livro que acabou de sair, justamente da primeira Noite de Gala, a Cristiane Ferraro fez uma análise aqui parasociométrica e ela chegou à seguinte conclusão, das quase 300 pessoas que tinham no evento, deixa eu te falar aqui, 284 participantes, sendo 173 mulheres e 111 homens. Desse povo, 80 pessoas foram com trajes da França e 73 da Inglaterra. Você vê que é quase bate, né? E a maioria, 114, justamente do século XIX. Então, veja, o processo extrafísico multidimensional da era vitoriana é muito, vamos dizer assim, pega muito o nosso povo. Até porque o século XIX, são 100 anos, a pessoa pode ter tido vida na França, vida na Inglaterra, mas essa época e essa relação entre esses dois povos aí, ela é muito presente no nosso dia a dia. E outra análise também interessante, que a gente vai até analisar no fórum, né, aprofundar, é a condição da Marie Corelli, porque ao chegar no extrafísico, teve toda uma vivência de aprofundamento daquela vida, um processo de esbregue, como que foi isso, quais as possíveis causas. Então, eu penso que muitos de nós, quando chegamos no período intermissivo, depois dessa vida do século XIX, fizemos uma análise, obviamente, mais avançada, mais aprofundada, uma cosmovisão maior, e isso teve repercussões na nossa PROEX, na nossa programação, né, extrafísica. Professora Milena, em Teoriologia, página 16, segunda linha, poderia explicar a teoria da análise do comportamento humano passadológico? Página 16. Eu estou na página 17. Análise do comportamento humano passadológico, né? Uhum. Sim.
Então, é interessante a gente estudar um pouco a historiografia do ponto de vista do cotidiano. Tem muitos livros de história, você vai pegar sobre a Inglaterra, que vai falar muito da política, economia, enfim. O legal, e eu acho que é o que dá mais ideias para a gente, é o cotidiano. É quando você pega assim, os pormenores da vida naquele período. Comportamentos, qual era a notícia do dia a dia, né? Como que as pessoas viviam, o que que elas faziam, os hábitos, enfim. Isso vai nos dando muitas ideias, porque a gente vai pensando não só no nosso caso, como que é o nosso comportamento, como que a gente vive hoje, como também a gente começa a observar os outros. Qual é o comportamento do outro, o trejeito. Eu acho que esse olhar a gente vai desenvolvendo pouco a pouco, mas principalmente desenvolvendo a observação. Então, o Pedro fala muito dos verbetes, e eu vejo que ele tem esse olhar, né, de olhar o trejeito da pessoa e tentar fazer inferências, né, em relação, bom, qual é a raiz daquilo, o rosto da pessoa, qual é a origem do rosto, do comportamento, tentar desenvolver esse raciocínio seriexológico para ampliar justamente a cognição, a paracognição, ter mais ideias e também rapport com a pessoa. E também para a gente se analisar, né? Onde que está o nosso caso, né? Nosso caso. Quer falar? Milena, eu pediria, por favor, para você aprofundar nesse sentido da era vitoriana, nesse Holopensene. Aqui na estrangeirismologia, tem algumas dúvidas, na fatologia também, mas vamos perguntar inicialmente sobre o Lower Orders e o Highlander. O que você poderia relacionar com a era vitoriana? O primeiro são as classes inferiores, né, os trabalhadores. Porque ali está, antes tem... depois, né, tem as classes inferiores, os trabalhadores, enfim. Aí tem o gentleman, que seria essa classe mais relacionada aos aristocratas. Então, hoje a gente fala, né, que o homem é mais assim cortês, enfim, a gente chama ele de gentleman, né? Mas naquela época estava mais relacionado ao aristocrata. E os snobs, que também hoje a gente tem uma conotação diferente, que a gente chama o cara que é, ou a mulher, né, que é nariz em pé, enfim, se acha, a gente fala, ele é snob, né? Tem uma conotação negativa. Na era vitoriana, era essa classe média, os burgueses, que estavam ascendendo socialmente e queriam chegar mais próximo a ser os gentlemen, né? Queriam reproduzir os comportamentos. Então, eles se chamavam snobs. Tem um livro que é só falando dos snobs do século XIX, escrito pelo Thackeray, se não me engano. E ele escreve, o nome do livro é Os Snobs, escrito por um deles. Porque ele se coloca nessa condição dessa classe média que quer, né, parecer ser um aristocrata ou compartilhar valores, comportamentos, enfim. E depois você perguntou sobre os Highlanders, né? Bom, por que eu coloquei Highlanders aqui? Que parece que ficou um pouco descontextualizado. A rainha Vitória, ela gostava muito de ir para a Escócia. O diário dela, que ela publicou, o lugar onde mais se comprou o diário dela foi na Escócia. E ela gostava de ir para lá com o Alberto, né, o marido dela. Gostava de levar as crianças. E ela relata muito as Highlanders, que é essas terras altas da Escócia, do clima, das brumas, das montanhas. E para ela foi um período assim muito, muito feliz. E os escoceses gostavam muito dela, né? Gostavam, inclusive, uma fofoca, né, da era vitoriana. Quando o príncipe Alberto morreu, porque eu só fiquei sabendo disso depois, eu não tinha lido nada sobre isso. Quando o príncipe Alberto morreu, ele morreu em 1861, relativamente novo. Ela ficou com uma depressão muito grande, ela ficou triste, ela se isolou, ela já não frequentava lugares públicos. E aí ela começou a se aproximar de um amigo do Alberto, que é o Mr. Brown.
E ela começou a se aproximar dele, e ele é um escocês. Inclusive, a gente assistiu um filme sobre o filme dele, né, que é o Mr. Brown, que é bem interessante, porque mostra aquele escocês assim, grosseiro, rude, e a Rainha Vitória, né, toda uma inglesa, assim, super delicada, enfim, aí chega aquele escocês, né, bruto, e ele acaba assumindo o papel do Alberto, assim, protegendo, ajudando ela a enfrentar o período que ela estava passando, e ele pega ela e leva ela para a Escócia, para ela descansar, para ela ficar mais tranquila naquele ambiente, que é um ambiente que ela se sente muito feliz. Eles compraram um castelo lá, se não me engano. Então, por isso que eu coloquei em referência a ainda nessa dinâmica dela, que você falou dessa polarização, snobs, ricos, novos ricos, aqui você coloca na fatologia, na linha 10, o choque entre a nobreza sem dinheiro e a burguesia sem nobreza. Eu queria que você comentasse isso. E também aqui na linha 14, a zombaria dos novos ricos. Para a gente entender um pouco melhor esse Lupensene. Então, essa nobreza sem dinheiro e burguesia sem nobreza é um problema que também a França passa por esse problema, e a Inglaterra, e não vai ser diferente na Inglaterra, né? Você tem essa transição de um pré-capitalismo, onde quem é que tinha dinheiro? Eram principalmente a aristocracia, e a população trabalhava para manter essa aristocracia parasitária, porque não trabalhavam, certo? Quando começa esse movimento, né, da Revolução Industrial, começa uma série a modificar o sistema econômico, essa classe social, digamos assim, trabalhadora, que vai implantar essas inovações, esse mercado novo que até então não existia, ela começa a ganhar muito dinheiro. E você começa a ter o quê? Uma nobreza que não está mais recebendo como ela recebia antes, e você tem uma burguesia com dinheiro, mas sem poder político. Então, na era vitoriana, você tem ainda essa transição, que já está bem mais avançada, de tentar conciliar esses interesses. Então, por exemplo, nesse período da era vitoriana, você tem um liberalismo econômico se instaurando. Então, o que os burgueses querem e vão bater o pé para isso? Na não intervenção do Estado em qualquer tipo de política econômica, que é o laissez-faire, não tem intervenção. É isso que vai se propagar. O que a nobreza vai começar a advogar a favor? No paternalismo, no assistencialismo. Claro, porque é uma classe que viveu assim até então, né? Então, você tem esse conflito de interesses, né, entre esses dois grupos, nesse período bastante acirrado, de tentar conciliar esses interesses. E aí você perguntou... A linha 15, a zombaria aos novos ricos. Sim. Novo Rich. Então... New Rich, né? New Rich, que caberia na estrangeirismologia. New Sim, Rich. Perfeito. Nesse período, você tem dentro dessa questão, né, de burguesia e aristocracia, o que a aristocracia representa? Representa uma estirpe, né? Um sangue azul, Uma linhagem. Uma linhagem, mas um processo de antiguidade. Uma tradição. Uma tradição. E o que se valorizava? Casas antigas, móveis antigos. Uma casa nova e uma casa com móveis novos não era bem visto. Então, esse autor que eu comentei com vocês sobre a vida cotidiana na Inglaterra, ele vai dizer assim, que uma casa nova não era bem vista, que casa que mostrasse essa estirpe é uma casa com pó. É uma casa que mostrasse esse processo de antiguidade. Por isso que na era vitoriana, eu comento aqui na arquitetura gótica, neogótica, eles... que na verdade são estilos que vão se confrontar também. Olha como uma coisa tem a ver com a outra, né? O estilo arquitetônico com a classe social.
O estilo arquitetônico da era vitoriana vai se caracterizar com o quê? Né? Com ferro, vidro. Por exemplo, uma ponte. Ponte é ferro. Né? É isso que, nesse período, serão construídas muitas, né? Pontes, estradas, ferrovias. E, ao mesmo tempo, você tem um retorno dessa arquitetura neogótica, que é esse estilo mais medievalista. Então, uma casa que representasse esses valores morais, puritanos, casto, teria que ter um visual mais relacionado ao medievalismo. Então, quando o novo rico, né, ele começa a se estabelecer e ele começa a se estruturar e ele quer ser aristocrata, enfim, os intelectuais, principalmente o Charles Dickens, ele vai zombar desses novos ricos. Ele vai, enfim, tem caricaturas. Até hoje é assim, né? Até o pessoal hoje começa a ganhar assim. dinheiro, começa a querer ter alguma cultura e aí começa a comprar coisas antigas, né? Obras-primas. E quem não tem, começa a zombar de quem tem. É. Olha aí, ó, tá se fazendo, tá querendo ser o que não é. Agora que tá com... Então tinha isso também na época, só que isso era mais assim, os intelectuais é que zombavam. E aí muitos economistas vão falar, poxa, mas são esses caras que estão sustentando a Inglaterra. Uhum. Né? São esses novos ricos, que muitas vezes eram zombados. Trazendo aqui esse estudo da era vitoriana para a Conscienciologia, que ideias, ou na verdade proto-ideias da época da era vitoriana abriram possibilidades ou se assemelham com algumas ideias atuais da Conscienciologia? Então, o Espiritismo. O Espiritismo é isso que você está perguntando, né? Por exemplo... Outras ideias que pudessem ser aproveitadas da época. Sim. Vamos lá, vamos pensar junto, tá, Marcelo? Mas, assim, um dos que a gente pode falar assim, um pouco óbvio, nesse período surge um fenômeno das mesas girantes, que eu até coloquei na parafatologia. Enfim, começa nos Estados Unidos, México, e na Europa, começa na Inglaterra. E as mesas girantes, elas aparentemente é um fenômeno simples, né, mas que vai mexer com o paradigma vigente. Vai mexer, mas como assim um fenômeno desse? E assim, muitos intelectuais frequentavam essas sessões, justamente porque como duvidavam e eles eram formadores de opinião, eles iam até esses locais e eles viam, puxa, mas tem uma realidade além do mundo material. E aquilo começa a confrontar com aquilo que a sociedade acredita, propaga, enfim. O Conan Doyle, por exemplo, que ele está aqui na masculinologia, ele é um frequentador dessas mesas girantes, ele tem contato com uma parapsíquica nesse período, ele começa a escrever sobre isso, ele escreve a história do espiritismo. Então começa esse movimento, né, espiritualista, tem grupos ocultistas também na Inglaterra que começam também a propagar ideias que vão além do mundo material, além da religião propriamente dita. Agora eu vejo que todos que estiveram mais ou menos no front de alguma área, né, por exemplo, Darwin na questão da ciência, e ele tem relação com o nosso grupo, esse processo da tecnologia, essa questão de esgotar certas frentes, talvez seja uma relação maior com o nosso grupo, né? Ao ler o verbete, dá a ideia de que começou a existir um ambiente social e ideológico, né, a partir dos intelectuais, possível de se pensar outras ideias além da vida social que se tinha na época. Foi se esgotando, né? Agora, Thelma, acho que era bom você ajudar aí. Poderia comentar mais sobre a vida da escritora Marie Corelli em Feminologia, página 17? Então, eu acho bacana a Thelma falar, já que ela está aqui, prestigiar a presença. Que eu já falei um pouquinho, Thelma, no início. Em primeira mão, cobrar um pouco Marie mais caro. Corelli. Então, a Corelli, ela foi uma escritora e
dos livros que ela escreveu, dos 30 romances que ela escreveu, ela trouxe elementos, até puxando um pouquinho aí a pergunta, né, que foi feita, alguns elementos aí sobre espiritualismo também, embora não se classificasse em nenhuma ordem religiosa, enfim, ela trazia alguns elementos como projeção, né, trabalho com as energias, retrocognição bastante, né? Então, a gente está vendo, fazendo estudo da vida, né, da escritora, vendo as obras também, o que ela traz de ideias, né? E eu não sei, tem mais algum elemento assim que... Como é que é o nome do livro dela? É Sempiterna? Vida Sempiterna. Vida Sempiterna. Então, eu tirei férias recentemente e levei o livro, porque eu não tive ainda, não tinha tido a oportunidade de ler. Levei. E aí eu brincava com o Guilherme, porque eu comecei a ler o livro e digo, gente, mas é cada tapa na cara. Aquilo tem um nível assim de reflexão, porque ela vai te questionando basicamente sobre o propósito de vida. Tipo assim, o que você está fazendo da tua vida? E ela vai indo, né, na introdução do livro. Então, fica a dica, até para a Proexis também, é bem interessante. Vida Sempiterna, né? Esse ela escreveu em 1911, né, já aí no finalzinho, depois da Era Vitoriana, já, né, pegando a... Mas é um livro assim que faz você refletir sobre a tua vida. E eu até pensei, puxa, mas isso daqui tem coisa de proto-proexis, né? Essa coisa de você ter uma missão de vida. Não, aí a gente vê o processo da Equipex, né? Porque ela era médium, psicografava, e eles aproveitando ali para já colocar certas ideias. Tanto para frente, que é da vida, da missão de vida da pessoa, como também a gente vê claramente inspirando coisas acerca do passado, da própria Corelli e do grupo. Então, essas retrocognições, a gente vai vendo, né, nós estamos analisando vamos analisar no fórum, estamos analisando junto, é muito interessante, porque conta exatamente a nossa história. Por exemplo, cita personagem, teve gente aqui na noite de gala que foi com uma personagem, e a Corelli cita, e a gente vai ver na história, bate o que ela citou no livro. Então, assim... O processo de romance, o Valdo falava muito isso do Balzac, né? Mas os artistas, os literários, eles eram muito parapsíquicos. Então, os amparadores, a Equipex, as consegues ali, aproveitavam isso para transmitir informações, né? Transmitir mensagens, deixar isso grafado. Então, eu vejo que a coisa já foi caminhando também nesse aspecto, né? Você tem que olhar com esse olhar da multiexistencialidade, do parapsiquismo, da holobiografia, né? Isso. E vendo o livro da Noite de Gala, eu fui vendo também as pessoas que estão no parassociograma, né? Não só mais remoto, como aparece no romance, mas alguns que eram ali contemporâneos e até influenciaram a obra dela e tudo mais. Interessante. Mas só para continuar fazendo propaganda do livro Vida Sempiterna, eu estava só na introdução, o livro já te faz assim refletir e te gera crise. Eu disse, nossa, mas puxa, mas eu podia estar melhor nisso. E imagina, ela escreveu então em 1911. E tem um fator ali que para a gente assim fazer uma analogia com hoje, na era vitoriana é chamado também de era da hipocrisia, né? Porque muito do que se falava não se fazia, né? Eu até coloco em algum lugar, acho que no binômio, divórcio entre teoria e prática. E aí, no livro dela, ela bate muito nessa tecla. Quer dizer, aquilo que você fala, você está fazendo? Então, assim, se a gente tivesse que fazer uma analogia hoje, eu conheço tanto da conscienciologia, qual é o percentual de prática? Né? Para a gente, enfim, para estreitar esse laço entre teoria e prática, né? E nesse aspecto, ela até fazia uma crítica social, por exemplo, para os religiosos, né, que pregavam uma coisa e faziam outra. Para a monarquia, tem livros que ela fala diretamente sobre a monarquia. Então, trabalhando essa questão. E nessa introdução desse livro, ela explica como foi construída a obra, né, a linha do tempo aí das obras. E ela diz que, dentre acho que eram 20 mais ou menos nessa ocasião, 6 eram os principais, e nesses 6 ela passava uma teoria única, que era de caso pensado e que era o principal da missão de vida,
que ela tinha. Então, a gente vê são os livros mais espiritualistas que ela coloca. Então, tem outros livros que tratam mais do cotidiano, né? Mas tem uns que já trazem mais essa conotação espiritualista e de autoconhecimento, questionando mesmo, né? A pessoa questionando o leitor. E aí você vê direitinho, a gente entende pelo menos melhor quando o professor Valdo falava do convite para o curso intermissivo, né? Que as pessoas foram pegas porque a pessoa já estava mais ou menos predisposta, já estava madura naquele aspecto, já começou a bater nessa fronteira do conhecimento, já da crítica social, então tá já de vez para ter opção ou predisposição, oportunidade para conhecer algo maior, né, algo mais avançado, né? Pode falar, Tati. Eu queria continuar aí na linha da Marie Corelli, que eu também li o Vida Sempiterna, analisei o livro, né, porque a gente está lá na Consecutivos preparando o evento da semana que vem, e eu li e fiz uma análise do livro do Vida Sempiterna, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o livro todo. A Marie Corelli defende que você deve seguir o seu caminho, independente do que pensa ali a sociedade, a opinião pública, assim, da pessoa ter uma autenticidade, né? E isso lá em plena era vitoriana, então é uma coragem muito grande. E outra coisa que eu vejo assim que é muito característica da época lá da era vitoriana é a questão o início do princípio da emancipação das mulheres, né? E das mulheres começarem a mostrar a questão da intelectualidade, a capacidade mental somática, que antes era muito restrita. E ali as mulheres começam a assumir isso publicamente, né? Começam a dizer, olha, mulher tem tutano, mulher pensa. Né? E quando você publica um livro, essa é a prova concreta da capacidade mental, né? Porque até então mulher era considerada só para parir, né? E eu vejo assim a gratidão que hoje a gente tem por essas mulheres, né? Por essas mulheres que começaram a fazer o início dessa emancipação. E só aproveitando, né, o clima aí da era vitoriana, amanhã lá na Consecutivos a gente vai ter o colóquio, né? E vai ser a exposição lá do Ricardo Rezende sobre o Arthur Conan Doyle. Então, assim, só para a gente continuar no clima, amanhã vai ter mais debate às 3h lá na Consecutivos. Hoje à tarde, às 5, a Lu vai falar de holopensene, retrocognitivo, e amanhã o Ricardo vai falar de Conan Doyle, né? Às 3h, vai fazer lá o cotejo. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de mulher, aí na página 16, Milena, você falar, não sei se eu cheguei depois, eu não sei se você já falou, na segunda linha, o ato de propriedade da mulher casada aprovado pelo parlamento em 1882. Como é que é isso? Isso é assim, ó. Ela ganhou o direito de ficar com a sua propriedade, que já era sua, caso ela se separasse do marido. Olha que avanço. Então, assim, ó, em 1852 ou 3, agora eu não estou me lembrando, mas 1850 e poucos, era possível o divórcio na Inglaterra. Em que situação? O homem, caso ele não tivesse satisfeito com a mulher, né, enfim, em caso de adultério, ele podia se separar. No caso da mulher, somente em caso de violência. E nessa separação, só em 1880, enfim, ela poderia ficar com seus bens, aquilo que já era dela antes de casar. Então, parece bobo para nós hoje, mas na época foi um avanço, porque a mulher saía, né, com uma mão na frente, outra atrás, enfim. Inclusive, dentro desse processo que eu estava comentando do processo sexual, enfim, os médicos falavam, olha, a mulher ela tem que dizer sim ao marido, porque se ela falar não, acontece o divórcio e não sabe por quê. Basicamente era isso que o médico falava nesse período. Cumprir as suas obrigações. Tem que cumprir as obrigações para não ter o divórcio. Não, e no início do século XIX, a Jane Austen denuncia isso, né? Que um dos principais problemas das mulheres é que elas não podiam herdar o patrimônio dos pais, né? Só o primogênito e, no caso, se fosse homem. Se o homem tivesse só filhas, quem herdava as propriedades dele era o primeiro parente próximo que fosse do sexo masculino. Né? Professora Milena, em Parafatologia, página 16, final da segunda linha.
pode comentar as parapercepções durante o estudo historiográfico? Sim. Então, quando você está estudando um determinado período histórico, você está evocando, né? Você está evocando o período, os zeitgeist, a cultura, as pessoas. E nessa evocação está vindo, né? Consciência, energia, os teus amigos do passado, os teus não amigos do passado. E nisso é um momento rico para você ver, enfim, extrair informações. Estou fazendo alguma escagem? Qual é a sinalética que eu percebi? Começar a levantar essas variáveis para ficar mais esperta nesse estudo, né? Muitas, por exemplo, a gente fica muito agora, né? A gente está quase um ano estudando esse período. A gente fica quase que acoplado, né? Com esse período, com as pessoas, com esse modo de vida. E como você fica muito influenciado por essas ideias, chegam consciências também com esse padrão. Consciências que às vezes estão lá ainda rememorando ou, enfim, ainda estão com aquele padrão e que você tem a oportunidade de ajudar. Né, de fazer uma atualização, enfim, fazer o encaminhamento necessário. Então, estudar a história pode trazer muitos benefícios nesse sentido, além, óbvio, de criar sinapse histórica para você ficar mais predisposto a retrocognições, enfim. Ainda dentro dessa condição, em parafatologia, terceira linha, poderia falar sobre os parafenômenos observados ao longo da pesquisa? Então, uma das situações assim que ocorreram recentemente, né, que a gente foi para um lugar bem inesperado. Nós fizemos uma viagem, a gente foi para o Chile, e lá e eu estudando, né, esse período da Era Vitoriana, mas eu tinha combinado comigo mesma que eu não ia levar nenhum livro desse período. Eu ia levar um que não tinha nada que ver, e eu levei da Marie Corelli, porque assim, a literatura vai ser legal, né? Vou expressar. Mais light. Não vai me gerar crise. Mas eu fui assim com o objetivo de fazer higiene mental, né? E nas duas viagens que nós conhecemos, que é no litoral do Chile, que é Iquique e Antofagasta, né? Nas duas cidades tem estrutura, tem microcidades inglesas do século XIX. Legal. Tem relógios, tem reproduções do Big Bang, tem salões, enfim, são mini cidadezinhas inglesas desse período do século XIX. Nós até tiramos foto, eu falei, gente, olha, o fórum está aí 1 semana, 2 semanas e a gente está vivendo esse período. Por quê? Porque os ingleses, nesse período, eles, enfim, expandiram territórios, e lá no Chile tem o processo do salitre, então os ingleses investiam muito dinheiro extraindo, criando infraestrutura para extrair o salitre, o minério, né? Enfim, então eles deixaram um legado, lá tem escola inglesa, eu achei uma sincronicidade interessante. E aí tem que observar, em relação à sinalética, eu percebo que tem alguns temas e alguns grupos que eu tenho mais afinidade, que eu estou mapeando para levantar hipótese em relação ao que eu tenho, né, com esse grupo. E acho que é interessante porque isso só nos dá mais subsídio de pesquisa em relação ao nosso passado, né? Entrar nesses pormenores, né, para nos ajudar a ter mais ideias. Inclusive, eu estou lembrando aqui, hoje no final da tertúlia vai ter uma surpresa aí, né, na divulgação. Vale a pena vocês não irem embora, porque nós vamos divulgar o fórum, só aproveitando aqui. Na quinta-feira a gente começa com um chá inglês, né, no dia 21, aqui no Hotel Mabu, vai ser a caráter. O diferencial aqui, esse vai ser o segundo, vai ser um evento menor e nós vamos trabalhar com as energias lá, vamos fazer uma dinâmica de clarividência para potencializar a condição retrocognitiva, né? E aí no dia seguinte, na sexta-feira, a gente começa com um fórum, na parte da tarde, onde a gente vai dissecar a Marie Corelli e fazer o cotejo com a Thelma. Por quê? Qual que é o objetivo? É a gente entender mais o que acontece na seriexologia. Então, questão de temperamento, de comportamento. A gente sabe na condição da Marie Corelli, a condição do esbreg extrafísico, e eu sempre falei isso quando a gente teve contato, que esse é um caso que acho que pega muitos de nós aqui, ele é mais rico nesse sentido, ele é mais emblemático, ele pode ajudar mais, eu acho que ele é mais, vamos dizer assim, didático.
E aí a gente acaba no domingo com o campo bioenergético e depois faz o debate final. E na semana seguinte, de segunda a quinta-feira, a gente vai ter o primeiro ciclo de debates em holobiografologia. O professor Regrisson vai falar das inter-relações shakespearianas, porque Corelli era muito afeita ao Shakespeare, inclusive defendeu o patrimônio, a casa onde Shakespeare morou. O Ricardo vai falar sobre o Conan Doyle e o espiritualismo, e a professora Jaqueline Narras vai falar sobre Elizabeth e Robert Browning, que inclusive estão no verbete também. Então isso vai ser na semana seguinte. Então não percam aí no final da tertúlia, nós vamos ter uma atração especial. Pedro, só um pouquinho. Pois não. Milena, dentro de tudo que já falamos aqui, eu gostaria mais que você aprofundasse na parafatologia, página 16, a terceira linha, o resgate das retroamizades. Qual a finalidade de tudo isso? Como que vocês estão fazendo? Eu acho interessante que, às vezes, assim, a pessoa ela tem afinidade com a Inglaterra. Não, eu não vou no chá inglês, porque eu tenho afinidade com a França. Eu tenho afinidade com a França, eu não vou no chá inglês, enfim. Essa predileção, ou rechaço, que eu comentei no início, ele é um subsídio de pesquisa e, do ponto de vista evolutivo, a pessoa ela pode extrair muitos benefícios disso. Então, as retroamizades, quando a gente fala em amizade, tem uma conotação positiva. Mas vamos imaginar que eu fui muito amiga de alguém no passado e que hoje os meus valores são outros, eu já fiz curso intermissivo, eu já estou defendendo outras ideias, já estou com outro grupo, e o meu amigo está lá. Às vezes defendendo aquela ideia anacrônica, que às vezes até anticosmoética, enfim. E nesses eventos, com essas oportunidades que a gente tem de criar um ambiente propício para receber essas consex, elas podem nos ajudar a fazer essas atualizações, de resgatar antigas amizades, que é isso que eu estou falando, que às vezes, hoje não condizem tanto com aquilo que eu propago, aquilo que hoje tem a ver com o meu propósito de vida. E se eu tenho muita afinidade com a França, por exemplo, eu vou num evento sobre a Inglaterra, eu tenho a oportunidade também de resgatar antigos desafetos em relação ao meu passado, ou descobrir afinidades, que às vezes por apriorismo eu deixo de participar de algum evento, ou eu deixo de ter contato com alguém porque eu já tenho um apriorismo, um preconceito, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque a melhor forma da gente fazer as pazes com alguém é convivendo com esse alguém. Então, às vezes, a gente não tem tanta afinidade, deve ter acontecido com vocês, Às vezes a gente não tem tanta afinidade com aquela pessoa. Aí a vida nos coloca na frente daquela pessoa, eu tenho que trocar uma conversa com ela. É meio que natural, eu começar nessa conversa, que aparentemente é trivial, eu tenho algum tipo de empatia. Puxa, mas ele tem essa dificuldade também. E aí começa a aumentar os laços de afetividade e me oportuniza que às vezes eu tenha contato com aquela pessoa que eu, em tese, teria antipatia, mas de fazer ali até um resgate que, de repente, no passado a gente teve contato e aí, numa situação, fez com que a gente se distanciasse. Então, pensa nisso, nas retroamizades e também nos retrodesafetos do passado que a gente tem a oportunidade de resgatar ao estudar. Por isso que eu acho interessante, às vezes a gente não dá tanta importância para um fato histórico e quando você começa a estudar, você começa a ter mais empatia com aquele grupo, com aquele contexto e você consegue fazer mais assistência. Perfeito, obrigada. Imagina. Professora Milena, em Pensenologia, página 15, quinta linha. Poderia discorrer sobre a investigação das formas holopensênicas? Sim. Então, a gente comentou um pouco no início a importância das viagens. Você ir até um local e investigar se naquele local está mais favorável, as coisas funcionam mais, ou
como que você funciona, não só numa viagem, né? Até mesmo, enfim, na cidade onde a gente mora, ter essa postura de cientista, de investigador e começar a fazer uma psicometria, né, de locais, de pessoas, de ambientes, de arquitetura, para ver o que te vem de informação. Eu já dei esse exemplo, mas, por exemplo, tem pessoas que estudaram vários anos inglês e não conseguem influência no idioma. Tem outras pessoas, essa mesma pessoa vai para a Itália, fica uma semana e fala muito bem o italiano. Então, o que explica, né, uma dificuldade, às vezes, no idioma que ela estudou muitos anos, às vezes até morou naquele país para pegar mais o idioma e tem mais dificuldade, e em outra situação ela foi num país que ela nem estudou o italiano e já pega rapidamente. Às vezes, isso tem relação com a forma holopensênica. Aquilo fica mais fácil para ela recuperar, para ela aprender, para ela... Enfim, aquilo está mais fácil para ela. E isso, em outras situações, dá para a gente investigar. Tem locais, por exemplo, que a pessoa ela se sente muito mais familiarizada. Ela entra numa sala de aula e ela já consegue discorrer, ela já consegue se apropriar daquele espaço, ela sente que aquele é o local de poder dela. Quem sabe não é uma retroforma ali que fica mais evidente nessa situação. Então, é se colocar nessas situações para ver onde que ela tem mais facilidade. É uma técnica. Em Fatologia, página 15, final da 8ª linha, poderia falar sobre o trabalho infantil nas minas de carvão e o emprego de mulheres e crianças nas fábricas? Qual a carga horária de ambos? O trabalho infantil era comum em qualquer instância, né? Em fábricas, limpar chaminés, colocavam crianças porque elas eram pequenininhas e elas conseguiam, né, entrar em determinados locais. E também, pelo tamanho, se pagava muito pouco ou quase nada. Tinha uma lei na Inglaterra que crianças de indigentes eram recolhidas e eram levadas para as fábricas. E o cara da fábrica não pagava nada para ninguém. Então, ela era muito mais barata, às vezes, que um cavalo. Era aplicado cavalo em Minas, mas viram que era mais barato colocar mulheres e crianças. Então, era o que se utilizava. Nas minas, eles escavavam e também o espaço era muito pequeno, era 1 metro de altura, então a criança era muito utilizada. Tem um livro... Se não me engano, é a Jornada pela Liberdade, que é um livro muito bom, que fala um pouco desse contexto das minas, da escravidão, minas de carvão na Escócia. E ali, como é uma literatura, assim, é um livro agradável de ler, e eles contam a realidade das minas. Então, por exemplo, dentro da mina tem um gás chamado grisu. E aí, o que eles faziam para tirar o gás? Eles colocavam, tinha que ser um pouquinho de fogo, né, para aquele gás se dissipar, para eles, então, continuarem escavando. Então, imagina, o nível de periculosidade ali era enorme. Então, tinha esse gás, tinha desabamento, o risco era muito grande nas minas. Mas a principal fonte, né, para as indústrias era o carvão. Então, era necessário, né, a existência dessas minas. Também mulheres eram utilizadas nas fábricas e a carga horária ia para, dependendo, porque o século, na verdade, o século XIX, ele foi, aos poucos, ampliando o direito da classe trabalhadora. Então, de 16, 18 horas de trabalho, começou a passar para 15, e começaram a ter, por exemplo, horário para descanso, que não tinha, refeição era muito pouca. Um filme bom que mostra essa realidade das minas e dos trabalhadores é o Germinal. Germinal, né? É um livro, na verdade, escrito pelo Zola, mas tem um filme que é bem bom de assistir. E é interessante que tem uma parte que os trabalhadores se reúnem para reivindicar melhores condições para o dono da mina. Poxa, eles estão pedindo assim nada, né? A gente quer uma refeição. A gente quer um pão por dia. Então, assim, para vocês verem como não tinha quase nenhum direito trabalhista nesse período, a condição era quase análoga à escravidão.
E era o mínimo, e eles ganhavam o mínimo, né, para manter, como diz um autor, a alma grudada no corpo, né? Era o mínimo necessário para sobreviver. Em Fatologia, página 15, quarta linha de baixo para cima. Gostaria que comentasse sobre a leitura em voz alta. Sim. Então, a leitura em voz alta era um hábito muito comum entre os ingleses. A família se reunia, né, em torno numa sala de estar. O pai ou a mãe abria um livro e, enfim, discorria sobre aquela obra. A leitura em voz alta era um hábito muito comum, e, inclusive, eu li que o Charles Dickens, num momento difícil da vida dele, ele resolveu declamar suas obras em público. Então, ele ia para uma praça pública e declamava as suas obras, que era uma maneira dele ganhar, né, algum dinheiro. E também isso explica o porquê da literatura nesse período ser tão moralista, puritana, evitar, né, palavras de duplo sentido, justamente porque a leitura era feita em família, né? Tava o pai, tava os filhos, a mãe, enfim. Então era um hábito bastante comum. E como uma curiosidade, na Inglaterra nesse período não tinha educação pública. Na França, depois da Revolução, você tem uma série de movimento, né, de reivindicação para escolarização pública, direito para todos. Isso não vai ter na Inglaterra. A educação era responsabilidade da família. E a literatura, ela ajudou muito para alfabetizar, para, enfim, aumentar a cultura da população. Muita gente lia. Isso que é uma curiosidade. O livro, ele começou a se tornar mais barato. O livro, ele era vendido em catálogos de jornal. Não sei se a Corelli publicou dessa forma. Então, eram capítulos que se vendiam em jornais. Então, era muito barato. A população podia comprar o jornal, lia partes do romance, né, um pouco por dia. Então, a literatura, ela se tornou assim um meio, né, de aumentar a escolaridade, a cultura, e ela era acessível para uma grande parte da população. Paradoxologia. Poderia explicar o paradoxo de estudar cronologicamente um período distante e proporcionar respostas de situações atuais? Sim. Com esses exemplos que a gente tem, com a Emily Littré, né, com a Robbie House, com a Corelli, com esses exemplos, né, de personalidades que a gente vem estudando, né, e o contexto histórico, é interessante o quanto de respostas vem para o momento atual, até idiosincrasias, né, Pedro? Uhum. Até um hábito ali que às vezes não tem muita explicação, vai estudar uma personalidade do passado, puxa, aquilo, né? Você consegue respostas do por que você é assim, por que você funciona dessa forma, por que você tem essas predileções. Enfim, e é um paradoxo, né? Porque como que... Passou tanto tempo, né? Professora Milena, em Fatologia, página 15, sexta linha de baixo para cima. Poderia comentar os romances e biografias moralizantes? Foi um romancista da era vitoriana considerado especialista no realismo inglês. Vou investigar. Vai estar no chá, ele já me falou que vai estar no chá. Legal. Então, era comum nesses romances e biografias ter esse caráter moralizante. Se não me engano, na Vida Sempre Eterna, a Corelli ela comenta um pouco das exigências do editor, né? Eu não sei se é o caso dele, mas os editores, eles faziam questão de ter esse objetivo de dar uma moral para a população, deixa eu me fazer clara. Como não tinha educação nesse período, colocava-se um peso grande nos romances, na literatura, no sentido dela atender aquilo que a escola não poderia atender. Então, terceirizava isso para esses romances. Então, grande parte deles tinha uma moral, onde se condenava aquilo que era vicioso, se condenava aquilo que era amoral e se valorizava aquilo que era positivo. Tanto que no processo ideológico dos ingleses, eles atribuíam a pobreza ao processo da imoralidade.
Olha que interessante, né? Então, eles acreditavam que a pessoa que era moral, correta, que valorizava o trabalho, elas seriam ricas. Elas acreditavam nisso. E, ao contrário, era a inexistência desses valores. Por isso que ele estava na condição de pobre. E por isso que na Inglaterra não tinha muitas políticas assistencialistas favoráveis a essa população mais carente. Quase inexistiam. Então, a biografia, os romances, né, a literatura, enfim, continha esses elementos desses valores. E quando era uma literatura mais politizada, por exemplo, do Charles Dickens, ela era também contaminada com essa crítica social. Então, o Charles Dickens foi um grande responsável por denunciar as condições dos trabalhadores. Então, olha o caráter moralista, né? Quer dizer, como que vocês, como uma grande potência, mantêm a população nessas condições? Inclusive, porque você tem assim, você tem até eu coloco aqui no verbete, né, o Manifesto Comunista. Ele foi um panfleto de denúncia à situação do período da classe trabalhadora, mas ele tem um formato. E ele tem uma certa antipatia no período, porque como ele está favorável, ou na verdade ele é um material essencialmente comunista, ele se torna um material antipático. O Charles Dickens, como ele está escrevendo um romance, uma literatura, algo que aparentemente desprovido de uma ameaça, ele poderia colocar ali uma certa crítica social ao período. E muitos atribuem a responsabilidade dessa literatura a alguns avanços na área dos trabalhadores, na área social, enfim. Então, era muito utilizado nesse sentido. A gente poderia fazer um paralelo entre esse processo moralista e o início da tarística, da Tares, ou ao contrário, esse moralismo totalmente religioso, não tem tintura nenhuma de Tares aí? Eu acho que é mais no sentido religioso, que é isso que eu estou falando. Tanto é que eles chamam como, nessa época, como a era da hipocrisia, ou uma moral bipolar. Porque eles queriam criar regras ou criar uma estrutura que não condizia mais com o período. Claro que tinha algo positivo no sentido desse processo, né, de educação propriamente dita, mas tinha uma conotação muito mais religiosa, uma repressão, né? Uma coisa casta e de querer, principalmente, colocar regras aos outros, mas não para mim. Né? Culpa, né? Incutir a culpa, às vezes. Fala. Milena, como nós estamos já no chá inglês, né? Essa semana que vem, aqui na fatologia, na página 16 ou 15, a última linha, o chá considerado ouro líquido, você podia aprofundar? Sim. O chá, ele era muito caro. Não no século XIX, no século XVI, XVII, na Inglaterra, o chá era muito caro. Pouquíssimas pessoas tinham chá em casa. É claro que depois ele começou a se popularizar. Então, no século XVIII, o chá era caro, mas ele já estava mais acessível para, pelo menos, a classe assim, burguesa, a classe média já conseguia adquirir o chá. E para vocês terem uma ideia, o quanto o chá era caro, os comerciantes, eles colocavam de tudo no chá. Né? Oi? Para render, eles colocavam de tudo. Sabe o que eles fazem hoje com maconha, cocaína, que colocam vidro, bicarbonato, tudo? Faziam isso no chá. Colocavam esterco de boi, colocavam cevagem, né? Ela está falando folhas. Cevagem. Colocavam de tudo no chá. Diz que o chá ficava com um cheiro horrível. Mas como era uma especiaria, né, algo muito valorizado, ele era consumido. E claro que ao longo do tempo o chá ele foi se tornando popular. Né? No século XIX aqui,
ele já era mais democrático, digamos assim. E o chá, uma curiosidade, ele ajudou muito a salvar vidas. Sim. Porque como se fervia água, e nessa época aqui, a Inglaterra não tinha quase nenhuma infraestrutura de esgoto, encanamento, não tinha saneamento. E nem tinha noção de, né? Então, o chá ele ajudava muito, como um hábito, acabava ajudando nesse sentido. Eu não sei se eu estou errada, mas assim, acho que a cultura do chá começou em Portugal, não é? Foi uma portuguesa que levou para a Inglaterra, né? Casou com o príncipe lá, o rei, levou esse hábito para lá e lá difundiu. E lá que cresceu, né? Isso tudo que você está acabando de falar. E o que eu li é que quem implantou o chá das 5 foi a Rainha Vitória. Esse hábito do chá das 5. Foi ela que começou com esse hábito, enfim. Mas assim, o chá ele já foi há muito tempo incorporado na Inglaterra. Mas ela é que institucionalizou, digamos assim, o chá das 5. Ah, sim. Eu também senti falta, alguma coisa, você não colocou nada da era vitoriana com a Índia, né? Sim, a Índia... Eu acho que eu coloquei um indiano. Colocou? O Thackeray, ele é indiano. Eu coloquei como na masculinologia, mas eu não citei. Falou da era das colonizações na tecnologia. Isso que eu ia falar, porque a Inglaterra tinha muitas colônias, né? Tinha muitos locais onde ela tinha colônia ou algum tipo de influência territorial. E ela ajudou bastante também, né? Sim. Os indianos são muito gratos. O chá vinha da Índia, né? Isso. E a porcelana da China. Da China. Porque o verdadeiro chá inglês era tomado numa xícara da China. E é interessante, essas xícaras da China até hoje existem. Você pode tocar, você não queima a mão, assim, não esquenta. Né? Porque não tinha alça, né? Eles tomavam na xícara. Não, assim. o tempo da cerâmica mesmo. Eu trouxe da China, achei muito interessante isso, para tomar esse chá. Sim. Pode falar. Professora Milena, na página 16, item 3, detalhismo, você poderia discorrer as observações e conclusões da binomiologia, o binômio utilidade e beleza, para a época vitoriana? Sim. Eu comentei um pouquinho sobre a arquitetura. Então, a arquitetura na era vitoriana, principalmente as construções públicas, elas eram feitas com muito ferro. Né? Então, tinha essa conotação de utilidade. A fábrica, né? As pontes, as ferrovias, era aquilo que tinha uma utilidade. Né? E, ao mesmo tempo, tem a questão estética, que nesse período vai se valorizar muito uma arquitetura neogótica, que esse resgate dessa estética medievalista, com aquelas torres, né, cheio de pontas, enfim, eu não sou especialista em arquitetura, mas é cheio de rococó, né? E então vai ter esse confronto entre esse binômio, né, de utilidade, beleza. Os ingleses acham com muito mau gosto o ferro, por exemplo. Na exposição que eu até coloquei aqui, na exposição de 1851, que teve uma grande exposição em Londres sobre as invenções, as novidades, enfim. O rei Alberto ele criou uma estrutura de ferro e vidro, que é o Palácio dos Cristais, que hoje, para nós, é lindíssimo. Para a época, os ingleses acharam de extremo mau gosto, como se fosse a Torre Eiffel para os franceses, que eles achavam aquilo horrível. Né? Também o Palácio dos Cristais, os ingleses achavam assim de extremo mau gosto. E o que tinha ali? Tinha o ferro e o vidro. E é fantástica a estrutura, porque é um galpão enorme, onde se teve a oportunidade de colocar objetos, invenções, criações do mundo inteiro ali dentro. Então, foi essa briga, né, entre o moderno e o antigo. O querer, né, voltar ao antigo como se aquilo fosse de um gosto mais sofisticado, enfim.
Milena, na página 18, em Culturologia, a última cultura, a cultura fixada enquanto extensão do poder monárquico. Tu poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim. Ali na culturologia eu coloquei assim, as culturas históricas do passado, o revivalismo da cultura medievalista, que é isso que eu estava explicando agora, a permanência da cultura aristocrática, as inquietações culturais da era vitoriana, o ideal burguês e a cultura fixada enquanto extensão do poder monárquico. Está quase aqui um crescendo. Então, é isso que eu estava falando. Ao mesmo tempo que você tem um ideal cultural burguês, você tem essa cultura que os burgueses querem ser ou parecer com a cultura monárquica. Então, tem essa dificuldade de criar uma identidade, de assumir aquela nova identidade. Isso teve um historiador que ele falou, os ingleses eles tinham dificuldade em fixar o seu estilo daquele período. E aí um deles fala assim, não, mas o estilo então é o ecletismo, porque eles conseguiram, né, conviver com esses diferentes estilos, gostos, enfim. Agora nós estamos evocando tanto a era vitoriana aqui que materializou aqui um casal de lá, acho que vale a pena registrar. Olha aí, perfeito. Duas consegues materializadas, isso é inédito aqui na tertúlia. Pedro. Valeu, obrigado pela presença. E também a que fez a última pergunta chama Vitória. Se chama Vitória. Olha, quando eu assinei, eu vi. Opa, tem uma Vitória aqui. Sincronicidade tertuliana. Professora Milena, em Filiologia, página 17, o humor inglês é bem característico. E muitas pessoas que não são anglofílicas não entendem esse estilo e não acham nenhuma graça nas expressões. Poderia comentar? Eu não sei assim, o que a gente pode comentar. Eu acho que muito do humor inglês é em função do próprio cotidiano ali, né? De como eles são, né? Então, as pessoas que não vivenciam isso, às vezes não acham graça. Quer comentar, Gui? Não, esse humor inglês para o Monty Python, né? Hoje é o que se usa de referência da maioria dos humoristas de hoje em dia, só que no Perfeito. passado... exatamente, uma coisa meio nonsense. É bem fora nonsense, total. Exatamente, fora do E padrão. com muita crítica ao próprio processo da religião, né? Tipo, Monty Python em busca do cálice sagrado. Tem esses vídeos são bem interessantes de ver. Em Masculinologia, página 17, o que você pode dizer do economista liberal John Stuart Mill em relação à era vitoriana? Eu coloquei ele ali e também nas ideologias. Ali nas ideologias, no item 7, liberologia, né? A ideia em relação à liberdade individual proposta por John Stuart Mill. Eu acho interessante porque ele foi influenciado pela esposa e ele participou da primeira organização, né, de sufragistas que tinha nesse período. Então ele era bem assim para frente e ele defendia, né, muito a liberdade de expressão. Isso para a época. Em Culturologia, página 18, poderia citar algumas das inquietações culturais da era vitoriana? Então, essa questão que eu falei agora da arquitetura, agora nós estamos aqui com uma arquiteta da era vitoriana, né, que pode nos ajudar. Uma das inquietações culturais da época vitoriana é essa, mas tem outras que a gente pode citar. Por exemplo, prostituição. A prostituição, existia um número enorme de prostitutas na era vitoriana, e era uma preocupação, uma inquietação dos vitorianos. O que a gente vai fazer com isso? Né? Uma outra questão, para também uma curiosidade nesse período, que até coloquei aqui o Oscar Wilde, é o homossexualismo. O homossexualismo ele não se discute na era vitoriana, mas o Oscar Wilde ele é processado por... agora não vou me lembrar qual era a acusação, mas era de... Ele se relacionou, acho que com o filho de alguém famoso lá, né? Alguma coisa assim. Mas assim, pela lei, ele foi acusado por, tipo, libertinagem, alguma coisa assim. E ele foi o primeiro caso, né, na era moderna, de ser acusado. Ele
ficou 2 anos preso, enfim, foi super humilhado, mas foi o primeiro caso de um caso de exposição de acusação ao homossexualismo. E isso trouxe, no período, uma discussão sobre, que até então não se discutia. Obviamente que devia ter, mas não se discutia. A prostituição é a mesma coisa, tinha os montes, mas não se discutia. Outra coisa que eu estou lembrando aqui é o processo religioso e científico. Você vê a condição do Darwin, né? Descobre uma coisa, mas tem toda uma conotação que vai contra a religião, então isso gera demora a publicação, dentre outros fatores, né? Perfeito. Mas essas isso era uma inquietação na era vitoriana, né? De todas as descobertas, de todas as invenções, de todas as teorias que estavam surgindo, enfim, como que eu lido com isso? Com tudo que eu acredito, com tudo que eu propago, com aquilo que, né, eu acredito. Então isso gera uma crise, aquele momento em que, né, não sei muito bem lidar com aquelas informações, com aquelas ideias, com aquele contexto. E para esse grupo que é mais, né, puritano, moralista, isso bate muito mais. Em Legislogia, página 17, poderia comentar sobre a Lei dos Pobres, de 1834, e a Lei Educacional, de 1870? A Lei dos Pobres, de 1834... Eu comentei, né, que os ingleses eles não eram paternalistas. Nesse período, se acreditava, se propagava e se vivenciava o liberalismo, no sentido de que o mercado ele se autorregula, ele não tem que ter nenhuma intervenção. Então, se o mercado se regula, deixa como está, né? Concomitantemente, né, você tem alguns teóricos que posteriormente vão desenvolver uma ideia que tem a ver com Darwin, né, o darwinismo social, que as pessoas também, o mais forte sobrevive. Mais apto, né? Isso também reforça essa questão do não assistencialismo, enfim, tudo isso está surgindo nesse século. E essa lei dos pobres, ela surgiu com o objetivo de atender aos indigentes. Quando a gente fala pobre aqui, é indigente, é aquele cara que não tinha nada, desabrigado. Então, o que eles faziam? Você é desabrigado? Então, você vai... Eles colocavam ele em isolamento, trabalhando compulsivamente num determinado local, vivendo em situações insalubres. Então, o que eu li é que, às vezes, o pobre ele nem procurava esse recurso. Ele preferia ficar nas ruas do que se beneficiar dessa lei. Porque ele teria que ficar como um escravo, trabalhando em um lugar muito pior do que ele estava. Enfim, então, essa é a lei dos pobres, né? E a Lei Educacional de 1870 é o início dessa obrigatoriedade da educação para as crianças, entre 5 e 13 anos. Então, começa, né, esse movimento de obrigar esse público a frequentar as escolas. Se não me engano, são as public schools. Mas isso muito incipiente. No início do século, só 20% das crianças frequentavam escolas. E esse número, assim, no final do século, foi para 50%. Isso foi ontem. Então, né? Exatamente. Em Ideologias, para página 19. Por favor, comentar os itens. Eu vou listar aqui. O primeiro é o segundo. Antropologia. É o primeiro e o segundo? Segundo. O segundo. Antropologia e eugenia. Então, começa esse movimento, né, de tentar entender como que funciona, né, a humanidade. Começa uma série de ideologias sobre arianismo, raça superior, o darwinismo, que começa a dissecar esse processo das raças, né, do mais apto sobrevive. Começa a se dissecar uma série de entendimentos sobre psicologia, fisiologia, anatomia, enfim. Eu não sei dizer exatamente, né, os pormenores desses processos, mas o fato é que se avançou muito no sentido de entender, né, o funcionamento.
Número 5, Crenciologia. É, isso que eu estava falando, né? O arianismo. Que é isso que deu, digamos assim, as bases, né, Hitler. Oi? Hitler. Para a Segunda Guerra, né, para o Hitler, enfim, que é essa crença, né, de que existe uma raça superior. Isso, na verdade, é uma ideia muito antiga e que eles aqui reavivaram, né? Distorceram um pouco essa condição genética, né? E aí a coisa, enfim, teve o fim que teve. Educaciologia número 6. O Charles Dickens, ele publica esse romance, Tempos Difíceis, e é um romance que ele, não só ele denuncia essa ideologia utilitarista da educação, mas ele vai fazer uma crítica assim, muito firme desse ponto de vista da classe trabalhadora, né, da realidade do operariado. Inclusive, tem algumas obras que confrontam a obra dele com o Manifesto Comunista. Então, porque ele estava muito nessa linha, né? Obviamente, o Charles Dickens ele não é comunista, ele não foi comunista, mas no sentido de tentar entender a causa da pobreza. Eu até coloco aqui em algum momento na fatologia que não se tinha muito consciência de quem era a responsabilidade. Tanto que o movimento dos ludistas foi um movimento contra as máquinas, como se as máquinas fossem as responsáveis pelas condições da classe trabalhadora. Então, esse é um momento em que eles vão começar a discutir qual é a causa, né, da pobreza, qual é a causa das condições dos trabalhadores. E o Charles Dickens ele vai ser muito assertivo nessa obra para fazer uma denúncia e assim uma radiografia do período e tentar levantar hipóteses das causas e como que poderia, né, melhorar essa situação. Então, ele está muito na linha daquilo que o Marx e o Engels eles vão começar a trabalhar e a discutir. Até entender algo, porque hoje fica mais claro a gente entender, o capitalismo liberalista, ele funciona dessa forma. Naquela época, era tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eles saíram de uma determinada concepção de trabalho para uma outra, onde não se tinha muito um entendimento dessa causa, né, do que levava o trabalhador a se alienar. Então, por que a máquina substitui o homem e como poderia, né, a gente coexistir máquina e homem? E, enfim, então ele teve uma contribuição muito grande nesse sentido. E para fechar, subhumanologia, número 11. Os ingleses, eles foram os primeiros, talvez assim, europeus a pensar um pouco nos direitos dos pré-humanos. O Wilberforce, que foi assim um político que ele ajudou muito na época na lei da abolição da escravatura, ele criou a primeira sociedade de proteção dos animais já no iniciozinho do século XIX. E aqui teve a primeira publicação, né, em defesa dos animais, e toda a causa dele, ele diz o seguinte: homens e não humanos, né, homens e animais, têm o direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Isso é uma ideia muito avançada, porque se a gente pensar que a mulher ela não tinha o direito ao seu corpo, que dirá um animal, né? E, então, ele foi o primeiro a escrever um pouco sobre essa questão dos direitos, né, dos princípios dos animais, e que nós deveríamos promover a igualdade, né, de todos os princípios conscienciais, enfim, humanos. Isso é uma ideia super avançada para a época. Então, pensem que, né, recém os caras estão querendo direito trabalhista. E aí tem um cara que está defendendo os subhumanos, então é uma ideia bem avançada para a época. Pode. 16, eu gostaria que você aprofundasse mais sobre o efeito que você colocou aqui, os efeitos benéficos de estudar as retropersonalidades nos respectivos zeitgeist. Sim. Então, eu acho difícil a gente estudar uma personalidade sem situá-la no tempo. Acho quase impossível. A gente
né, a gente vai amputar muito o entendimento dessa personalidade se eu não alocar ela cronologicamente e entender o que naquele período estava acontecendo. Então, cada personalidade que a gente estuda, inclusive é uma técnica que o professor Valdo colocava de estudar 100 biografias. Né? Quer dizer, ele dizia, se você quer se encontrar, estude no mínimo 100 biografias, no mínimo. Porque cada consciência, cada biografia é um complexo, né? É um universo ali. E você entender como que aquela personalidade agia em determinadas situações, inevitavelmente faz você pensar, bom, mas e o que eu faria? Como que eu agiria? E você começa a colocar variáveis, evolução, proexis, mental soma, cosmoética. Você começa a colocar variáveis e você começa a pensar naquilo. E isso eu penso, Ieda, que é o princípio do começo para a gente entender o raciocínio do evoluciólogo. O evoluciólogo ele tem que entender muito consciência. E para entender, ele tem que estudar, dissecar, né? Pensar como que cada um age, como que funciona. Porque eu penso assim, antes da gente renascer, lá no nosso curso intermissivo, com a minha mundividência, que às vezes era pequenininha, eu não tinha todas as variáveis para pensar nos riscos. Então, eu imagino que o evoluciólogo, ele tenha lá, né? Olha, Milena, você, com esse seu temperamento, com esse seu jeito, enfim, os riscos que eu sugiro que você contemple no seu projeto, esses. Milena. Isso tem que ter essa visão, né? De conhecer os outros, dissecar e entender como que ele funciona num determinado contexto. E até nos ajudaria a traçar, né, o trafor, né, o trafar também e o trafal, né? Perfeito. Isso também já é uma grande pesquisa, né? É, porque o trafor e o trafar, ele às vezes ele vai ser ressaltado num determinado contexto histórico. Muitos dos meus trafares eu devo ter desenvolvido em momentos que aquilo era necessário, que aquilo era positivo, que aquilo era importante até para a sobrevivência. Às vezes fica deslocado. Então, esse estudo também é interessante. Quer dizer, quais eram os trafores necessários naquele momento para eu me sair bem? Hoje, eles são necessários, não são? Enfim, tem muita associação que dá para fazer, né? Obrigada. Para fechar, então, por favor, Milena, pediria para falar sobre a binomiologia, esses dois binômios aqui, binômio utilidade e beleza e binômio realidade e utopia e a relação com a era vitoriana, por favor. Utilidade e beleza, eu comentei um pouco sobre a arquitetura, né? Esse conflito que eles tinham entre o novo e o estético. E a realidade e utopia é que, nesse período, começaram a surgir uma série de teorias, de trabalhos, enfim, para tentar entender a realidade. E, obviamente, que eles pensavam assim, puxa, a realidade é assim. Mas qual que seria o ideal? Né? Qual que seria o melhor disso? E, por exemplo, o comunismo é um exemplo de utopia, até certo ponto. Hoje, como não existe, né, nunca existiu, ficou na utopia. Então, claro que quando você vê uma situação, você tenta pensar numa condição ideal. Né? É nesse sentido. Então, queria agradecer a presença de vocês, agradecer a Milena, excelente defesa. Esperamos outros verbetes historiografológicos com essa abordagem. Agradecemos também a presença dos teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. A Patrícia e o Weber com um chá inglês retrocognitivo. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Consecutivos, we would like to invite you all to join us for a teacup on the afternoon of April 21. Senhoras e senhores, boa tarde. Nós estamos aqui em nome da Consecutivos para convidá-los para o terceiro Fórum de Seriexologia que estuda a hipótese da personalidade consecutiva da Marie Corelli. O evento acontecerá no Hotel Mabu Interludium e se inicia
na quinta-feira, 21 de abril, feriado, com o chá em inglês, onde nós teremos ambiente característico e os participantes estarão com a indumentária do século XIX, do final do século XIX. O evento se estende até o dia 24 e nós teremos estudos, debates, palestras e também uma dinâmica parapsíquica. As inscrições podem ser feitas diretamente na Consecutivos ou através da recepção do CAEC. Maiores informações no site da Consecutivos, www.consecutivos.org.br. Como diz a tradição, o chá será servido pontualmente às 5. Contamos com vocês. Boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Autossuperação do Orgulho, especialidade Autoconsciencioterapia, e a verbetógrafa Andréia Almeida. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.